Olá, eu sou o arquiteto e paisagista Michael Scherer e aqui do Território da Paisagem. Quero conversar com você hoje sobre um assunto que a gente vem percebendo que tem atormentado bastante a vida das pessoas, dos profissionais, e não apenas profissionais que estão em início de carreira, mas alguns profissionais que já estão há algum bom tempo no mercado estão encontrando a mesma dificuldade, que é a dificuldade de prospectar novos clientes, a dificuldade de formular o preço da maneira correta e fazer o fechamento desse negócio da maneira correta e a dificuldade de administrar o seu negócio através dos números. Quando a gente pergunta para as pessoas quanto seu negócio lucrou no ano passado, elas não fazem ideia, elas não têm esse dado. Quanto seu negócio lucrou no mês passado, elas não têm essa informação. E como que você vai descobrir isso? Você precisa ter uma metodologia para poder fazer esse gerenciamento da maneira correta. Então a primeira coisa que a gente precisa entender dos negócios é: eu preciso vender alguma coisa para alguém. Porque a primeira regra dos negócios diz assim, ó, não existe um negócio enquanto alguém não vender alguma coisa. Não existe uma empresa enquanto alguém não vender alguma coisa. Essa é a primeira grande razão pela qual você tem que se preocupar em atrair o seu cliente da maneira correta. Atrair o seu cliente corretamente. Há tempos atrás existiam outras formas de prospecção de clientes. A gente anunciava em jornal, a gente anunciava em revista, a gente fazia eventos, a gente fazia cartão de visita e saía batendo de porta em porta e tinha um monte de coisa que dava resultado, outros não davam tanto resultado assim. E na prática as coisas não mudaram tanto assim. A única coisa que aconteceu é que apareceu algumas ferramentas a mais e muito mais eficientes. Só que elas são mais eficientes se você utilizar elas da maneira correta. Então, nesse primeiro item, falando de prospecção de clientes, eu quero atentar para você uma coisa. Todo e qualquer negócio está na internet, ok? Não existe nada, absolutamente nada no mundo que não se venda pela internet. Essa é a grande verdade. Então, se você ainda não está na internet, lamento te dizer, você não está perdendo tempo, você está fora do mercado. Essa é a grande verdade. Então você precisa estar na internet hoje. Não é amanhã ou depois, é hoje que você precisa estar na internet. Só que não adianta estar na internet. Você precisa estar na internet da maneira correta e se posicionando da maneira correta. Existe uma quantidade de ferramentas muito grande que você pode utilizar na internet para você prospectar clientes. Tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o LinkedIn, tem o Telegram, tem o Pinterest e tem uma infinidade de ferramentas que quase interminável. O que é importante você saber? É importante você estar em todas elas? Sim, é importante você estar em todas elas. No entanto, a primeira grande regra é: domine bem uma ferramenta. Aprenda a utilizar uma ferramenta corretamente, tenha resultados com essa ferramenta e depois comece a próxima. Essa é a primeira grande dica que eu vou te dar aqui. Neste caso, eu vou falar com você um pouquinho sobre o Instagram, porque é um dos assuntos que a gente ensina com uma metodologia mais acertada, como operar o Instagram para prospectar o teu cliente da maneira ideal. A gente faz isso. Eu aprendi a utilizar o Instagram e é basicamente a ferramenta que eu utilizo hoje nas redes sociais para prospecção de clientes. A Julie, minha colega, ela também trabalha praticamente só com o Instagram para prospecção de clientes. Toda semana aparece cliente novo via Instagram. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer da maneira correta, a gente aprendeu a configurar o público da maneira correta, a gente aprendeu a fazer as postagens corretas nos horários corretos, direcionados para as pessoas corretas e o conteúdo correto. Essa é a segunda grande dica: postar conteúdo. Só postar publicidade, fotinho, isso e aquilo, esquece, não vai resolver. Pessoas se conectam com pessoas. Isso é uma coisa que você vai aprender a essência disso lá no curso Prospectar e Lucrar. Tá bom? Então o primeiro grande pilar que eu preciso te ensinar hoje é esse. Você tem que estar atento para a prospecção de cliente da maneira correta. Como que você vai fazer isso? Você precisa aprender a fazer da maneira certa.
Segundo ponto, prospectou o cliente chamou, visitou, fez o contato, tá tudo certo, é hora de apresentar o orçamento de projeto. Quanto você cobra pelo seu projeto? Você sabe se o seu projeto dá lucro? Você sabe se o seu projeto está dando prejuízo? Você sabe se o valor que você está cobrando é pelo menos realista com o mercado que você está atuando? Muitas vezes quem vai dizer isso é o teu cliente, no momento que ele não vai te contratar. E pasmem, tem duas razões pela qual o cliente não contrata no orçamento. A primeira delas você já sabe, que é o preço muito alto. Se o preço for muito alto, você não está sabendo vender o seu produto da maneira adequada. Você não está sabendo vender os benefícios que o seu produto entrega. E a segunda grande razão pela qual o cliente não contrata, sim, é pelo preço muito baixo. Porque muitos cliente sério, de verdade, ele sabe quando o profissional está perdido e ele sabe quando o profissional não vai conseguir entregar o que ele está prometendo porque o preço está muito baixo. Cliente sério, de verdade, ele sabe o valor que as coisas têm e não se importa em pagar. Só que a mensagem precisa ser passada da maneira correta. Só que para você passar a mensagem da maneira correta, primeiro você precisa entender duas coisas básicas. A primeira delas, qual é o seu custo operacional? Diz aqui para mim, você sabe quanto custa o seu escritório funcionando? Se você não vender nenhum projeto ao longo do mês inteiro, quanto custa? Quanto você tem que tirar do bolso para bancar ele? Você sabe disso? Se você não sabe disso, você tem um problema sério. Sério mesmo, mas não se assustem porque eu vou te ensinar como fazer esse cálculo da maneira correta. Da maneira correta e fácil de entender, tá ok? Uma vez que você entender quais são os seus custos operacionais, você vai ter condições de pensar em calcular o preço de um orçamento de projeto realista. Só que para calcular o preço de um projeto, de um projeto da maneira realista, você precisa entender cada uma das etapas do projeto. E é isso que eu vou te ensinar. A calcular cada uma das etapas do projeto. Por exemplo, quanto tempo você leva para prospectar esse cliente, quanto tempo você tem de publicidade, quanto tempo você leva para fazer levantamento topográfico, quanto tempo você leva para fazer pesquisa de referência. Então, cada um desses itens é importante você dimensionar da maneira adequada para que lá no final você vai chegar num número. E esse número ele vai te dizer se você vai ter lucro ou prejuízo. Só que esse número você vai ter antes de dar o orçamento para o cliente. E aí sabe o que acontece? Se aquele número estiver te dizendo que você está tendo prejuízo, você tem tempo de adequar aquele número para garantir que ele dê lucro. E se o lucro estiver muito alto e você souber que aquele cliente não vai gastar todo esse valor, você tem como mexer na sua margem de lucro para fazer essa adequação. Agora, para isso tem um método que a gente criou e você precisa respeitá-lo. Se você não respeitar esse método, você vai ter uma dificuldade muito grande e vai continuar não fechando porque você não tem segurança na hora de passar o seu preço. Enquanto você não tem segurança na hora de passar o seu preço, o seu cliente percebe isso. É muito simples. E o terceiro grande pilar que é importante, você prospectou o cliente, você fechou com o cliente, entregou o cliente, está feliz e você continua sem dinheiro. Sabe por que você continua sem dinheiro? Porque você não tem controle das suas finanças. Então é importante você saber exatamente aonde entra e aonde sai o seu dinheiro. Quanto custa a sua operação? Por onde está saindo? Qual é o ralo que está saindo esse dinheiro? Você precisa identificar isso. Você precisa aprender quais são as suas entradas, quais são as suas saídas, aonde você pode enxugar e qual é o seu resultado no final de um período. Você sabe o que é uma DRE? No curso Prospectar e Lucrar, eu te ensino como fazer o controle financeiro da sua empresa de uma maneira prática, rápida, fácil e voltada para você que é pequeno, que não é uma mega indústria, não é um mega escritório. Para você que tem aí, trabalha sozinho, na casa, às vezes não tem nem escritório, ou trabalha com 1, 2, 3, 5, 10 funcionários. Para você
esse curso é essencial, porque é uma ferramenta de rápida assimilação e de fácil entendimento. Você vai entender exatamente aonde estão indo os seus gastos, vai identificar aonde estão os seus gargalos financeiros e com isso você vai ter condições de enxugar esse gargalo e de uma vez por todas começar a fazer sobrar dinheiro no seu bolso. Essa aula fez algum sentido para você? Se você gostou, comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ser um prazer te ensinar muito mais. Um grande abraço, aqui é o Michael Scherer para o Território da Paisagem.